hoje a gente vai falar sobre precificação e como a gente encontrar os nossos estoques, ou o reforço dos nossos estoques, ou, vamos dizer assim, o refresh dos nossos estoques. Então, a gente vai falar com a Cox Automotive. E para vocês terem uma ideia, apesar da gente já ter tido 2 lives com a Ana Renata, que está aqui com a gente, mas é só para lembrar para vocês. Doutor Gilberto, estou vendo você aqui aparecer na câmera, seja bem-vindo. Gilberto De Geroni, em Curitiba. Só uma saudação especial para ele, porque essa semana a gente conversou bastante. Mas, enfim, a Cox Media, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma breve apresentação. A Cox Media tem sede em Atlanta, tá? Mas ela é composta de várias empresas. Então, tem a Cox Communications, a Cox Newspapers, que são os jornais, a Cox Radio, que é a rádio, a Cox TV e a Cox Digital. Então, essas são as principais empresas da holding. Dentro dessas principais empresas, eles têm a Cox Automotive. A Cox Automotive, para vocês terem uma ideia também, a Cox Automotive tem 34 mil funcionários, atua nos 5 continentes, tá? E é uma empresa, no caso da Cox Automotive, voltada para o comércio de veículos. Ela atende tanto na pesquisa de veículos, quanto na formatação do preço dos veículos, quanto na indicação de qual a instituição financeira mais adequada, quanto na negociação, quanto no fechamento do negócio e na entrega, tudo isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Cox Automotive tem, a princípio, 3 negócios, que é a KBB, Dealertrack e Molicar, tá certo? Que estão representadas aqui. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem da Cox Automotive. E a gente vai dar foco nesse bate-papo hoje, especificamente em precificação. Legal? Passo a bola para o Hector, que apresenta a galera, e a gente começa a bater um papo sobre esse assunto. Hector. Boa. Muito obrigado aí por essa apresentação já da Cox, Nilson. Boa noite a todos. Agora, oficialmente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer, uma ótima oportunidade fazer essa conexão aqui com vocês, né? Essa parte da cadeia automotiva que é tão importante para a nossa indústria, né? Então, para a gente é sempre uma belíssima oportunidade ter esse papo aqui com vocês. Bom, a gente vai se apresentar, cada um aqui do nosso time vai falar um pouquinho do que faz. Eu acho que o Enilson já deu uma bela explanação do que é a Cox como um todo, mas eu vou começar por mim, então. Meu nome é Hector Vieira, eu sou responsável pelo conteúdo da Cox Automotive aqui no Brasil. A gente tem um canal de YouTube da marca KBB Brasil, que é focado em avaliações de carro, notícias do mundo automotivo, curiosidades, enfim. É um canal que já tem mais de 35 mil inscritos, mais de 170 vídeos publicados. E além do canal de YouTube da KBB Brasil, também temos o canal da Cox Automotive Brasil, que já aí fala mais de outras marcas, né, do nosso grupo, fala um pouco da Dealertrack também. E fora essa parte de conteúdo multimídia, eu também faço assessoria de imprensa, né, cuido de toda a comunicação com a imprensa automotiva, imprensa geral também para a Cox Automotive. Então, tudo que tem a ver com conteúdo produzido pela Cox fica mais ali embaixo do meu guarda-chuva. Mas claro que nossa equipe é sempre multidisciplinar, todo mundo se ajuda aqui, mas no que diz respeito ao conteúdo, fica mais sob o meu guarda-chuva. Como a gente tem bastante gente aqui para se apresentar, também não vou tomar muito tempo aqui nosso. Eu já vou passar a bola para o Edson Souza, que é nosso gerente de negócios da Cox Automotive. Ele vai falar um pouquinho do que ele faz aqui também para a gente. Vamos lá, Edson. Boa noite, pessoal. Então, como o Hector falou, eu sou Edson Souza. Eu já estou no Grupo Cox há uns 3 anos e meio, então algumas dessas implantações de empresas que chegaram no Brasil, que o Enilson citou, eu acompanhei desde o comecinho, então a chegada da KBB, a chegada do Dealertrack, tem mais uma chegando agora em setembro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Como gerente de negócios, então basicamente toda a gestão das negociações com os bancos, com os dealers, concessionários, com as lojas, seguradoras, né? Então isso está tudo centralizado na minha área, e a gente vai bater esse papo aí bacana sobre precificação, mas vou passar agora a palavra para o Hector para dar continuidade e apresentação dos demais da equipe.
Ótimo. Vamos lá agora então chamar para a nossa roda aqui o Daniel Aguiar, que é gerente de projetos da Cox Automotive, vai se apresentar aqui para a gente também. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, eu sou o Daniel Aguiar, eu sou responsável aí, então, pela parte de projetos dentro da Cox, e olhando sempre a Cox como um todo, né, com todas as nossas soluções aí, e como que a gente pode utilizar todas as nossas soluções de uma forma integrada e agregando ao valor do concessionário no dia a dia, tá? Eu já tenho há 10 anos aí, já tenho 10 anos de experiência, estou há 10 anos no mercado, conheço, né, bastante aí dessa parte, desse mundo de montadora, de concessionária, tá? E aí a gente também vai falar um pouquinho dos nossos lançamentos aí para um futuro próximo. Dando continuidade aqui, a gente vai falar então com o Leandro Rodrigues, é nosso gerente operacional. Por favor, se apresente a todos. Boa noite, pessoal. Prazer. Eu sou o Leandro Rodrigues. Eu já trabalho na Molicar há algum tempo, estou sendo até singelo, eu já estou há 20 anos na Molicar, tá? Eu trabalho lá desde 2000 e há 3 anos eu já estou trabalhando com a KBB também. Eu sou responsável pela parte de precificação, toda a precificação Molicar e KBB passa por mim e pela minha equipe, onde a gente está sempre coletando valores de todo o mercado brasileiro e de todos os segmentos. Na Molicar a gente tem uma parte de segmentos, na KBB a gente tem outra, que a gente tem automóveis e utilitários, na Molicar a gente também tem a parte de pesados. Então, com o tempo, eu vou explicando mais para não ficar muito conteúdo, que é bastante coisa que tem. Então, tudo que vocês estiverem vendo na KBB hoje de precificação, inclusão de novos registros, passa tudo pela minha equipe, tá? Prazer. Hector, por favor. Boa. O Leandro vai ser certamente muito acionado hoje nesse nosso bate-papo, saber tudo de preço. Vamos lá. Vamos ser sabatinados. Com certeza. Só para a gente continuar aqui, então, a nossa apresentação, Fernando Barros é o nosso gerente do núcleo de estudos aqui da Cox Automotive. Por favor, Fernando. Legal, obrigado, Hector. Obrigado, pessoal. Boa noite. Como o Hector falou, meu nome é Fernando Barros. Eu sou responsável pelo núcleo de estudos da KBB Molicar. O que é o núcleo de estudos? A gente viu a gente tinha uma base muito rica e com muitas variáveis de informação. E por que não trazer essa informação para o mercado de uma forma a agregar no negócio de cada um? Então, há pouco tempo, a gente criou o MVP, que eu acho que já chegou na mão de todo mundo, é o monitor de variação de preços, que ele faz um raio-x do mercado automotivo, no que diz respeito a preço, tanto de veículos quanto de motos, futuramente vai ter de caminhões também, e a gente trouxe a gente quer trazer essa visão para o mercado de que o preço não só puramente se extrai a informação do preço propriamente dito, mas sim uma série de informações que a gente pode extrair através desses estudos. Eu estou há 15 anos no mercado, eu venho de banco, né? Sempre no mercado financeiro, sempre no mercado de financiamento de veículos, e estou há 10 meses na Cox Automotive. Certo, Hector? Certíssimo, Fernando. Todo mundo falou aí o tempo de carreira, né? Acho que ficou faltando essa informação minha. Trabalho com jornalismo automotivo já há 8 anos, então, só para dar esse contexto também, passei por alguns veículos de comunicação e hoje até chegar aqui na Cox. Bom, para encerrar essa nossa escalação aqui do time titular da Cox Automotive, temos o Marcelo Ribeiro, ele é gerente comercial da DealerTrack, vai se apresentar um pouquinho agora. Pessoal, boa noite, obrigado, Hector, foi um prazer muito grande estar aqui. Como o Hector falou, eu faço parte do time da DealerTrack, faz 2 anos já que eu estou ajudando o time aqui. Hoje eu estou responsável por novos negócios, então a gente está correndo atrás das parcerias com os bancos, com as lojas e também com atendimento com os dealers, que são as lojas que já estão utilizando a plataforma. Atualmente nós estamos falando rapidamente da plataforma, então são mais de 2.000 lojas cadastradas, a plataforma é gratuita e, enfim, está disponível para quem quiser usar, se alguém tiver interesse, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Eu também estou há muito tempo no mercado, já trabalhei em bancos de montadora e bancos de varejo também. Ótimo, perfeito.
Boa, Marcelo. Bom, claro que em adição a esse nosso time aqui, a gente também tem no nosso grupo a Ana Renata Navas, que é a nossa diretora-geral, como o Nilson já falou também no comecinho. Temos o Anderson Silveira também, que é gerente de UX, nosso aqui também de projetos. Nessa primeira parte, então, a nossa ideia foi mais apresentar esse nosso time que vai estar totalmente aberto a responder as perguntas de vocês, né? O Nilson vai coordenar aí como vai ser o decorrer do nosso bate-papo. Mas eu acho que a gente já pode entrar também no nosso assunto principal aqui, que é o que levou, que é o que trouxe esse convite para a Cox Automotive, que é falar sobre precificação de veículos, né? Eu vou então chamar de novo aqui para falar uma apresentaçãozinha um pouco mais, fazer um overview, digamos assim, né? Uma visão geral do nosso negócio de precificação, que é o Edson Souza. Ele já está acostumado a fazer essas apresentações para os nossos clientes, então acho que ele vai dar um panorama geral de como é que funciona essa parte de precificação da Cox Automotive, e depois acho que o Leandro Rodrigues, com a sua experiência mais operacional, vai poder complementar aí essa parte do nosso discurso aqui com vocês. Então, Edson, por favor. Bacana, obrigado, Hector. Bom, no mundo de precificação, né, como eu costumo falar todos os dias com os bancos, com as seguradoras e com as lojas, a gente entende que esse é um processo que não é muito trivial, né? A gente precisa ter uma preocupação muito grande em gerar o preço de um veículo. A gente precisa ter um cuidado muito grande nesse trabalho, porque a gente sabe que grandes empresas, né, e todo o mercado depende dessa informação. Nós nos posicionamos como a primeira precificadora do Brasil. Então, ou seja, a Cox ela veio para o Brasil, ela adquiriu a Molicar, trouxe a KBB, e esse grupo agora forma a precificação dos veículos. Basicamente, quais são os cuidados que a gente precisa ter, né? A gente coleta um grande número de informação, junto com a equipe do Leandro, né, na parte de pesquisa, seja informação digital, seja lendo e observando sites de classificados, seja presencial, através da pesquisa de comprador oculto, negociando, inclusive, alguns carros, para a gente ter uma ideia da elasticidade do preço, né, em termos de relação a preço estabelecido e desconto. A gente tem algumas outras fontes bastante interessantes também, como leilões. A gente também trabalha com as próprias montadoras, indicando alguns preços para a gente, sobretudo o PPS, né, o preço público sugerido. E também tem um grupo de concessionários que participa desse pool, né, de insumo de dados junto com a Cox. Todo esse processo de coleta de dados, muita parte dele é enviada para os Estados Unidos, isso é feito em real time, né, tudo eletrônico, porque a nossa equipe de cientistas de dados fica em Atlanta. Isso vai e volta todos os dias, tem essa comunicação intensa. Uma vez que esses dados são processados, esses dados são trabalhados pelas máquinas, né, pelos algoritmos da companhia, tudo isso é submetido numa escala de 7 graus, onde o primeiro tem uma confiança absurdamente grande aí vai caindo até chegar no grau 7, onde as coisas ficam um pouco mais nebulosas, um pouco mais cinzentas. Todo esse material vai para a área do Leandro, como vocês viram, 20 anos de experiência, que é quem refina esses dados e quem dá o carimbo final para isso ser publicado, seja via KBB ou para isso ser publicado, seja Molicar. Que basicamente, quando a gente fala em KBB e Molicar, a gente está falando de Molicar, preço B2C, o preço que as lojas, né, que vocês, lojistas, vendem os veículos, e quando a gente fala de KBB, a gente está falando de preço trade-in, que são os preços dos carros que vocês aceitam na troca, o preço C2C, a comercialização entre os particulares, ou até mesmo o preço público sugerido, que é o preço do 0 km. Feito todos esses dados, a gente começa essa distribuição via web service, via APIs, site, ou seja, são várias maneiras aí de se terem acesso a essa informação. Esse processo é diário, então nós estamos todos os dias produzindo informação, todos os dias produzindo preço numa esteira muito forte, muito amarrada, onde a gente tem desde da coleta do preço do 0 km até as negociações do preço de usados, sendo trabalhadas diariamente e, portanto, diariamente sendo entregues ao mercado. Tá? A questão é muito veloz, né? A gente é muito rápido nesse processo, porque a gente entende que bancos precisam de informação com velocidade, seguradoras precisam da informação com velocidade e também as lojas precisam da informação com velocidade. E não só o preço único de um veículo, ou seja, cada
veículo tem um preço. A gente tem o cuidado de explorar esses preços pelo nível e pelo tipo de negociação. Então, a gente entende que se eu estou vendendo, eu estou dando o meu carro na troca para comprar um carro zero, esse preço é o de trade-in, o carro tem um determinado preço. Quando a loja recebe o meu carro que vai vendê-lo novamente para o mercado, o preço é diferente. Se o meu carro é vermelho, se o meu carro é azul, se o meu carro é preto, dependendo do estado brasileiro, né, dependendo da UF, isso influencia bastante no preço. Se o meu carro estiver muito bom, muito ruim, isso também influencia no preço. Ou seja, todas essas variáveis são consideradas para que a gente possa ter exatamente quanto custa um preço de um veículo. Então, ponderados cor, quilometragem, marca, modelo, versão, pacotes de opcionais, a UF onde aquele veículo se encontra, ou seja, tudo isso entra dentro das nossas máquinas, tudo isso entra dentro do nosso know-how e a partir desse volume de dados é que a gente começa e estabelece os preços dos veículos. Óbvio que tem uma função, o mercado ele funciona como uma engrenagem, né? Então a gente tem um impulsionamento muito grande dos veículos 0 quilômetros que vão abastecer o mercado em primeira mão e depois, a partir das negociações secundárias, começa a entrar os seminovos, os usados, os velhinhos e dentro do mercado de usados. Aí, para falar um pouquinho do mercado de 0 quilômetro, desse comportamento, eu vou voltar para o Hector para dar continuidade. O Edson. Eu acho que, para dar um panorama um pouco da nossa visão do mercado, né, o que está acontecendo, antes da gente entrar na minúcia do nosso trabalho de precificação, que acho que o Leandro pode contribuir, ou também depois na parte das perguntas, fiquem à vontade. Mas é legal a gente ter um panorama também, porque faz parte da nossa rotina, obviamente, acompanhar essas movimentações de mercado. E o que nos deixa até felizes, assim, pelo menos aliviados, né, considerando aí toda essa situação que a gente está vivendo, é que os números que a própria Fenalto tem mostrado, ultimamente, tem evidenciado aí que existe uma curva de recuperação num nível até que bastante surpreendente em termos das vendas dos carros seminovos e usados, né? Se eu não me engano, foram cerca de 55 mil transações na última semana de julho, né? Então esses números ainda vão ser contabilizados, mas se a gente pegar só essa tendência da última semana, a gente está bem próximo do que víamos pré-pandemia, né? De acordo com os dados da própria Fenalto. Ou seja, a gente percebe que existe um apetite, uma demanda ainda muito grande por troca de carro, por comercialização de carro. É claro que nesse contexto pode ter muita gente trocando um carro usado por um outro usado, por uma questão de diminuir custos, enfim, fazer esse downgrade que a gente chama, né, no mundo das notícias, mas de qualquer maneira mostra que existe uma movimentação de mercado interessante no mundo dos seminovos e usados. Mas, obviamente, que o mercado de 0 quilômetros é o que costuma dar, a longo prazo, a tendência de sustentação dessa indústria, né? E a gente está percebendo que no cenário mais realista até aqui, a gente ainda está 40% menor do que foi 2019, no volume de vendas, né, eu digo, e a própria produção está em cerca de 60% menor do que acontecia em 2019, perdão. E existem estimativas um pouco mais otimistas, o próprio resultado da venda de carros 0 quilômetros dessa última semana de julho mostra que a gente vai fechar em 160 mil veículos aproximadamente, o que daria uma diferença de 30% só em relação, só entre aspas, né, mas comparando o que poderíamos estar, de qualquer maneira 30% é um cenário um pouco mais otimista em relação ao ano passado. Então, a gente tem aí uma curva que tende a uma recuperação, um pouco mais lenta no caso do 0 quilômetro, e no caso seminovos ela está um pouco mais rápida. Mas é claro que a longo prazo, a preocupação de muitos de vocês é que se não há uma comercialização de carros 0 quilômetro na mesma pujança que havia anteriormente, esse estoque de carros seminovos, né, por escala, acaba ficando um pouco mais defasado, né? Acaba ficando um pouco mais em falta. Algumas lojas podem sentir isso, de não ter tanto giro, porque não está vendendo tanto carro 0 quilômetro como antes. Mas são os números que a gente tem atualmente, né? Uma produção 60% menor das fábricas, que tiveram que ser totalmente paralisadas, né? Isso nunca aconteceu na nossa história, acaba explicando um pouco isso. Mas, de fato, a gente compartilha aqui uma visão um pouco mais levemente otimista de mercado. A Ana Renata, que é a nossa diretora, ela costuma falar que agosto, a partir de agosto, é o mês que a gente vai começar a ver uma recuperação já mais consolidada.
das vendas, tanto das vendas como da produção, a gente já tem recebido sinais de algumas montadoras, né, parceiras nossas, de que eles também percebem isso, que agosto pode ser um mês de virar alguma chavinha aí para dar um pé um pouquinho mais forte no acelerador. Mas, enfim, esse é um panorama geral que a gente pode entrar em detalhes, pode falar mais na nossa sessão de perguntas aqui. Nilson, aí você que coordena, mas da nossa parte, a gente já fez aqui a nossa explanação de mercado mais geral, né, de precificação, mas está todo mundo aqui disponível para entrar em mais detalhamento, enfim, acho que agora você que pode comandar o barco aí, Nilson. Legal. Eu não posso comandar nada, quem comanda é a galera aqui. A gente está atendendo ao pedido dos presidentes de associação e seus diretores. Então, eu passo a bola para eles, fazendo a minha primeira pergunta e talvez única. O Everton já quer falar ali. Desbloqueia o microfone, Everton. A minha primeira pergunta é o seguinte. Todos esses dados que são coletados e que vão, depois da coleta para Atlanta, quando eles voltam, o que o Leandro faz é uma espécie de tropicalização dos dados, é isso? Ou seja, ele faz os ajustes necessários ao mercado brasileiro? O Everton, só um minutinho, deixa eu só fazer a explicação. Só um adendo, eu juro que eu não falo nada, eu estou proibida. Essa área fica na Califórnia, tá? O Edson falou Atlanta, porque a gente tem mania de falar Atlanta porque é matriz, mas fica na Califórnia. Pronto, juro, ó, boca de siri. Hoje eu sou espectadora, eu fui proibida de falar, gente. Que isso, Renata, fica sossegada. Então, Nilson, respondendo ao seu questionamento, esses valores já vêm totalmente separados pelos estados que nós temos aqui no Brasil. O que nós fazemos aqui é analisar esses valores perante os anúncios que a gente encontra nos portais. Porque o pessoal, eles recebem milhões de dados diariamente e eles passam isso para a gente poder analisar essa parte da KBB. Então, o meu time, junto comigo, a gente vai olhar essa realidade aqui no Brasil. É isso que a gente faz, mas ele já vem totalmente separado pelos estados. Everton, vai. A grande queixa que os revendedores têm e sentem, inclusive aqui eu falei uma vez para a Renata, que aqui no Ceará a tabela de IPVA é feita em cima de uma precificação feita pela FIPE, tá? E nós tivemos há 1 ano e meio atrás, 2 anos, um encontro nosso aí com o pessoal da FIPE promovido pela Fenalto, em São Paulo. E eles explicando como é que eles faziam a precificação dos carros, eu fiquei preocupado porque eles usam a seguinte estratégia, ou a seguinte metodologia, na verdade. Eles coletam os preços dos carros 60 dias antes do início da divulgação. Então, sempre tem um delay de tempo que esse delay pode, de repente, já ter sofrido alguma alteração no valor de mercado, né? Então, quando eles vão anunciar o preço de carro, divulgam os preços dos carros, já tem uma defasagem de pelo menos 60 dias do dia da pesquisa, tá? A gente queria entender se essa metodologia que é feita pela FIPE é a mesma de vocês. É um problema que nós temos também porque a tabela da FIPE ela não regionaliza e não verifica se existe diferença nas preferências do consumidor em determinada região, tá? Então, a gente queria entender, assim, nesse cenário complexo, que o nosso país é gigantesco, se vocês fazem divisões nessa avaliação de preços por região, por modelos de carros, se vocês estratificam melhor cada modelo de carro. Tá, então vamos lá. Eu gostei da pergunta porque essa comparação ela acontece todo dia, então não tem um cliente que eu não visite que acaba não fazendo essa mesma pergunta. Eu acho que não só a questão da antecipação da FIPE, né, em ter os dados 60 dias antes da divulgação, mas eu acho que a melhor definição da FIPE, a gente pode repetir as próprias palavras deles, né? A FIPE ela é uma instituição, né, de economia ligada à USP que produz índices para o governo. Tá? Então, da mesma maneira que a FIPE ela calcula o preço do carro, ela calcula o índice do feijão, do arroz, do aluguel, da inflação de uma maneira geral. A única diferença é que esses outros índices ela solta em percentual e o carro ela acaba soltando em reais. Por isso que tem essas diferenças. E, obviamente, eles acabam olhando para o Brasil inteiro de uma única forma. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente diz que a metodologia ela é absurdamente diferente porque o nosso propósito é diferente.
Nós não temos o propósito de gerar índices de preços para o governo ou para uma faculdade pública. O nosso propósito é gerar preço de veículos para o mercado, para os bancos, para a seguradora, para os dealers, para os lojistas, para os consórcios, montadoras, ou seja, para todo o mercado que precisa de saber esse preço desse veículo. Portanto, nosso posicionamento nós não somos uma geradora de índice, nós somos uma precificadora de veículo. Quando a gente se apresenta, ou quando a gente se predispõe a ser uma precificadora de veículos, alguns pontos são fundamentais, eu diria. Primeiro, a UF é extremamente importante, né? Um veículo que está aí no Ceará, o mesmo veículo tem um preço diferente em São Paulo, tem um preço diferente no Rio Grande do Sul, tem um preço diferente no Acre, porque são estados diferentes, são demandas diferentes. E essa demanda a gente percebe, inclusive, num outro item que a gente trabalha, que é a cor. A gente tem, por exemplo, no Nordeste, uma atração muito forte pelas cores mais quentes. Então, os carros vermelhos, os carros amarelos, os carros azuis, eles são mais valorizados no Nordeste. Aqui no Sudeste é o contrário, esses carros acabam tendo menos valor e o que passa a ser mais valorizado por aqui são as cores mais frias. O preto, o prata, o branco são as cores mais valorizadas. E sem falar da quilometragem do veículo. Uma coisa é um veículo de 2 anos com 20 mil quilômetros, outra coisa é esse mesmo veículo de 2 anos com 60 mil quilômetros. Também é bastante considerável na precificação. E, além de tudo isso, o próprio uso do veículo ele é fundamental na hora de precificar um veículo. A gente costuma dizer que uma picape de qualquer determinada marca, modelo e versão, que está lá no interior do Mato Grosso do Sul, rodando na terra, carregando ração para animal, ela não pode ter o mesmo preço de uma picape que está no centro urbano, que é guiada por um executivo que vai da casa dele para o escritório e volta no final do dia. Pode ter a mesma cor, a mesma marca, o mesmo modelo, os mesmos opcionais, mas são usos completamente diferentes. Outra coisa, veículos de locadora, por exemplo. Se eu tenho um determinado veículo e uma locadora tem um veículo idêntico, mas aquele veículo é alugado para um Uber, o desgaste daquele veículo por si só é maior. Abre porta, fecha porta, usa porta-mala, fecha porta-mala, carrega peso lá dentro, põe um monte de gente, tira um monte de gente, enquanto o carro de uma pessoa que mora, por exemplo, sozinha, tem um uso muito mais cuidadoso, diria assim. Então, são todos esses pontos que a gente considera. Então, hoje, quando a gente solta a informação, a gente está olhando, sim, não só para a marca, modelo e versão, que é o trivial, mas a gente vai muito além. Olha para os opcionais daquele veículo, olha para o tipo de pintura que aquele veículo tem, e não só a pintura externa, às vezes a pintura interna, principalmente para carros de luxo, né, onde a cor quanto mais exclusiva a cor interna do veículo, isso obviamente tem impacto no preço, além da quilometragem, da versão e das cores. E o mais importante, Everton, a gente produz isso diariamente. Então, todos os dias a gente está soltando preço, todos os dias a gente está produzindo informação. Tanto que a gente já enxerga, desde do finalzinho aí do primeiro trimestre, seja lá para março, abril, uma adesão dos bancos em aumentar a informação que eles recebem da gente, pedindo informações diárias. Então, já tem banco consumindo arquivo com a gente, conectando com os nossos sistemas para toda noite, a partir mais ou menos desse horário, né, entre 7 e 8 horas da noite, receber a carga do que foi feito naquele dia. E por que os bancos têm tanto apetite para puxar essa informação? Porque eu não tenho esse delay de 60 dias, mas pelo contrário, se durante uma quarta ou uma quinta-feira uma montadora vem a público falar, por exemplo, que vai dar um bônus de 10, 15 mil reais num determinado veículo, naquele final de semana a gente já atualizou essa informação, já comunicou aquilo para todo o mercado e esse já passa a ser o novo valor dos carros publicados pela Cox Brasil. Com isso, a gente tem uma velocidade de informação muito grande, principalmente em função das metodologias. E a gente não costuma dizer que não é nem certo, nem errado, nem bom, nem ruim, é apenas diferente, são propósitos diferentes. Enquanto a FIP tem esse propósito de ser um balizador para o governo, gerando índices de mercado, o nosso propósito é atender o mercado entregando precificação de veículo, considerando todas essas variáveis que eu citei. Beleza, gente. Aberta a sala, perguntas para o pessoal, para o time da Cox sobre precificação.
Boa noite, pessoal. Eu tenho assim, um assunto a levantar, não a respeito de precificação, a respeito do que a gente via vendo na época da quarentena, da pandemia, no início. Nem os mais otimistas entendiam que carro seminovo ia segurar o preço. Todos entendiam que ia ser uma crise tipo aquela da bolha americana, que carro usado ia cair de preço. No entanto, o que a gente vem percebendo é que carro usado segurou o preço, né? E até subiu. Eu até entendo que possa ser por conta da falta da produção de carro zero e com o aumento do valor do carro zero. Eu queria saber se vocês têm uma previsão, se isso vai voltar a um preço normal quando vier a produção, quando tiver a produção normalizada de carro zero, ou se o mercado vai se tocar como está. Obrigado pela pergunta, Fábio. Acho que o Fernandinho pode tocar essa, né, Fernando? Porque tem tudo a ver com o nosso núcleo de estudos, de tendência de preço, então é com você, Fernando. Sim, posso sim. Bela pergunta, Fábio. A gente identificou aqui sim esse movimento, tá? A gente entende, Fábio, que sim, o seminovo veio para cobrir uma lacuna que o zero deixou naquele momento, tá? Então o zero subiu muito, as concessionárias tiveram que o movimento de fechar as portas, as montadoras também tiveram o movimento de fechar as portas, e por outro lado, o cliente se viu com menor poder de compra ou com maior receio de empregar um valor muito alto ou mais alto num carro 0 km, e ele buscou naturalmente esse seminovo como um substituto. Por quê? A gente está falando de um carro seminovo, de um carro muito similar ao 0 km e já com uma certa depreciação no preço. A tendência é que o mercado voltando ao normal, ou seja, voltando à roda do 0 km, esse preço do seminovo comece a ter a depreciação normal. Tá? Comece a ter a depreciação normal. Ele sente sim também uma elasticidade, tem uma ligação muito parecida com o preço do zero também. Tá? Então, se o zero sobe, em estudos que a gente já fez internamente, a gente percebe que o do seminovo segue também a tendência do zero. Então, o que vai acontecer agora? O mercado do 0 km voltando a aquecer naturalmente, para que as vendas ocorram, os preços vão baixar e naturalmente o preço também do seminovo tende a cair também. Muito obrigado, Fernando. Bem explicado. Beleza. Deixa eu dar uma viradinha na chave bem um pouquinho, depois a gente pode até voltar para a precificação, né? Um dos motivos que a gente está abordando aqui é que, na realidade, na falta de veículo, o dealer quer saber, o lojista quer saber aonde comprar o carro. Aonde é que ele pode encontrar o carro, né? E aí eu tenho uma pergunta que encaixa nas outras. A primeira é onde ele encontra o carro. A segunda pergunta, que é dentro da primeira, é assim: existem estados ou mercados que são mais fornecedores? Ou seja, é melhor você comprar carro, exemplo, no Maranhão do que em Curitiba? É melhor você comprar carros especialmente populares, sei lá, em Brasília do que no Rio? Ou carros mais sofisticados em algumas regiões do país? Vocês conseguem dizer para a gente aonde a gente consegue se localizar para saber aonde que a gente encontra o carro que a gente procura? Acho que a primeira parte da pergunta eu posso, né, contribuir aí, pessoal. A Cox, a Renata já deve ter falado aqui, né, em algumas outras lives. A Cox ela está para lançar um novo produto, né, que se chama, que é o nosso portal, que é o Cox para você, né? O Cox para você, na realidade, vai juntar algumas soluções da Cox, né, diferentes soluções da Cox aqui no Brasil, e vamos trazer mais soluções para colocar tudo num único lugar.
Tá? Então, vai ser uma grande alameda de serviços, onde a gente pode ali identificar, né, além das soluções internas nossas aí da Cox, soluções também de outros parceiros, tá? Que a gente, infelizmente, ainda não pode abrir mais detalhes sobre essas soluções, porque a gente ainda está nesse processo de integração com todos, tá? Esse processo de desenvolvimento com todos. E uma das soluções que vai estar ali dentro desse nosso portal, dessa nossa alameda de serviço, é uma solução que vai ajudar muito as lojas na captação dos seus inventários, tá? Então, para vocês atualizarem aí o inventário nessa captação, vai ser uma solução que a gente vai lançar, inclusive, a nossa projeção é para lançar no próprio evento aqui da Fenalto, que é, sim, ter essa possibilidade de comprar veículos de uma forma diferente, tá? Então, vocês comprando veículos, captando veículos de uma forma diferente, tá? A segunda parte da pergunta, aí eu vou jogar um pouco também aí para o Hector, para ver, né, onde que a gente vai redirecionar, mas a primeira parte da pergunta, então, onde captar, a gente tem, a Cox tem aí o intuito de lançar um produto para auxiliar vocês nesse ponto. Deixa eu fazer só uma pergunta aí, rapidinho, gente, desculpa, eu não consigo me conter. Isso que o Dani acabou de falar, o Cox para você, que a gente vai lançar na Fenalto oficialmente em novembro, é uma plataforma nova em que o lojista vai poder ali se autosservir do começo ao fim, com uma série de parceiros, e vocês vão, na verdade, a intenção do Cox para você não é somente dar para vocês todas as ferramentas possíveis para vocês não saírem desse ambiente, resolverem toda a vida nesse ambiente, como também vai ser uma ferramenta para vocês aumentarem a receita. Então, imagina que hoje vocês ganham dinheiro vendendo o carro, com o retorno de banco, e o que mais que vocês poderiam ter acesso que você não tem? Eu poderia vender um talher? Brincadeira. Um celular? Então, o que é que mais de produto que pode enriquecer essa esteira de compra e venda de veículo que vocês poderiam receber um retorno ou comissão que vocês não recebem? Então, é essa a solução do grande Cox para você, o Cox for You, em inglês. Então, a ferramenta que o Dani está dizendo vai mais ou menos na linha que o meu amigo Everton perguntou para mim na segunda live. Que ele fez uma visita, não sei onde, numa certa empresa da Cox, que ele viu isso acontecendo. Então, é nessa linha em que a gente está indo. Mas agora eu vou de novo botar meu mute. Obrigado, Rê. Eu só ia complementar ainda mais a resposta do Enilson. Sim, Enilson, no primeiro momento, sim, a gente enxerga alguns nichos, né, alguns grupos de estados que têm um apetite maior para o carro, por exemplo, como o Nordeste, o Sudeste, que acabam meio que trocando bastante negócios nesse sentido. Mas eu diria que a gente pode ir até um pouquinho mais além, tá? Recentemente a gente fez um projeto para uma locadora e o que a gente começou a observar foi o seguinte: vale muito a pena a gente observar, com todo esse legado de soluções combinadas, aonde está o meu comprador. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um carro de uma cor mais vibrante, como o amarelo ou vermelho, o Nordeste é um excelente candidato para comprar aquele carro. Dependendo do quantos carros eu tenho em estoque, deslocar esses carros até lá, não só eu remunero o transporte, como eu ainda posso ter uma boa receita em cima dessa venda. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, se a gente, não só a locadora, mas se a loja, ou seja, se há um grande estoque de veículos de cores mais frias, como preto, prata, para serem vendidos, São Paulo pode ser um grande candidato. Tá? Agora, algumas coisas são mais, por exemplo, localizadas em praias. Né? A gente não tem muito carro conversível no Brasil, mas a gente enxerga que grande do que a gente tem, lugares mais ensolarados como o Nordeste ou como praias, sejam aqui no Sul, são candidatos. Ou seja, não é mais, eu acho que uma questão de tão simples assim de esse carro se vende nessa praça, esse carro se vende nessa outra praça. Eu acho que é tudo uma combinação de apetite, de demanda daquele público, daquelas pessoas, daqueles consumidores, por veículos de determinada cor, por veículos de determinado tipo. Então, quando a gente começa a olhar tudo isso junto, a gente vê essa onda e aonde são as melhores curvas de venda e a gente consegue deslocar para lá
esse estoque, eu acho que ali é que estão os melhores negócios. E não tão como a gente fazia no passado, que é simplesmente, tira esse carro daqui e leva para lá porque lá vai andar bem. Não necessariamente. Depende de todos esses fatores. Beleza, perguntas? Enquanto o pessoal pensa, eu tenho uma. A pergunta é verdade que vocês vão fazer a premiação dos melhores veículos de valores de revenda, os veículos que têm melhor valor de revenda no Congresso Fenalto? É verdade sim, não é fake news, não é fake news, e acho que essa bola eu posso matar no peito, porque foi um projeto que eu participei, enfim, desde o início, para a gente trazer essa experiência que a gente tem da KBB lá fora, nos Estados Unidos em particular, aqui para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, a KBB tem uma longa lista de prêmios que eles fazem, né, todo ano, que é para destacar justamente os carros que são os melhores negócios do mercado, né? Eles têm diversos tipos de prêmio, mas os principais são esses que se referem ao valor de revenda desses carros, né? A essa questão a esse fator mais de negócio de um carro que vai para o mercado de seminovos ou usado depois que ele é adquirido 0 quilômetro. Então, a gente queria trazer essa experiência aqui para o Brasil, porque a gente tem todas essas ferramentas necessárias que podem possibilitar que a gente faça isso, né? Que são as ferramentas que o Edson já falou na sua explicação. Como a gente tem esse volume todos de dados que são processados semanalmente, diariamente são checados pela nossa equipe de especialistas. Então, com esse olhar bem minucioso para o mercado, a gente tem tudo que é preciso para poder fazer essa indicação para o consumidor. Então, é mais uma ferramenta, é mais uma informação para o consumidor, para ele poder se balizar na hora que ele for comprar um carro 0 quilômetro. Ele já vai poder saber quais carros têm a melhor tendência, né? A tendência de menos se desvalorizar ao longo do tempo. E isso, com certeza, é muito valioso, especialmente nesse período que a gente está vivendo, né? Que as pessoas estão cuidando um pouco mais do seu dinheiro, né? Que a compra de carro está um pouco mais racional do que emocional, como ela costuma ser. Então, quanto mais insumo racional a gente poder providenciar para o mercado, melhor. E aí, com esse espírito, a gente fez uma parceria com a revista Quatro Rodas, que é a maior revista automotiva do Brasil, né? Já existe há mais de 60 anos, se eu não me engano, e ela ainda tem muita relevância para o consumidor. Ela fala com um consumidor altamente qualificado, que sabe o que acontece, quais são os movimentos da indústria automotiva, sabe que carro comprar, o momento que comprar. Então, a gente quis fazer essa parceria com eles, primeiro porque é uma marca extremamente relevante e importante para a indústria automotiva. Então, a gente estabeleceu essa relação para que eles pudessem divulgar esses resultados em primeira mão. E isso é muito importante para a gente, porque eles também abrem toda uma visibilidade que eles já conquistaram no mercado com grande mérito da Quatro Rodas, mas, de qualquer maneira, são duas marcas muito grandes fazendo essa premiação. É a Kelley Blue Book, né, por trás, debaixo do chapéu da Cox Automotive, com toda a sua experiência e o know-how, que, como o Edson falou, só a gente tem hoje no mercado, né, com esse nível de especialização. E a Quatro Rodas, que é uma equipe editorial muito bem especializada também no mercado automotivo, que tem um endosso interessante, que eles têm uma relevância muito forte no mercado. Então, são duas marcas que se reuniram para fazer o prêmio Melhor Valor de Revenda, que é um prêmio inédito aqui no Brasil, porque ele leva em consideração algo que conversa diretamente com vocês, com esse público aqui de lojistas, porque é um prêmio que se trata da transação C2B, que é o tipo de transação que a maior parte dos consumidores de carro 0 quilômetro passa na hora de trocar de carro. Geralmente são consumidores que vão até uma loja entregar o seu veículo na troca por um novo. E só a KBB consegue mapear essa transação, consegue investigar essa transação. Então, de posse dessa informação, né, desse tipo específico de negociação, a gente conseguiu fazer esse prêmio, elaborar esse prêmio, para dizer para o mercado quais são os carros que os lojistas mais valorizam, né, ou menos desvalorizam, aí depende da interpretação, no mercado, na hora de você dar o seu carro para um lojista, né? Você é um consumidor, vai entregar o seu carro para o lojista. A gente sabe que esse tipo de transação carrega uma série de peculiaridades, né, que só fazem sentido para esse tipo de transação. Os lojistas têm que arcar com uma série de custos
que um consumidor particular não tem na hora de comprar um carro usado, né? Vocês têm que se preocupar com custo de manutenção da loja de vocês, com garantia que vocês precisam dar para todos os carros que vocês revendem, né, nas suas lojas. Tem também a própria margem de lucro, obviamente, né? Se está se tratando de um negócio. Então, todas esses ingredientes que para a cabeça do consumidor muitas vezes é um universo muito opaco, né? Muita gente eles não entendem o que está em jogo nesse tipo de transação. Esse prêmio é uma ótima oportunidade para a gente jogar luz para essa transação, para transformar esse tipo de negociação muito mais transparente para todos os lados que estão vivenciando esse momento. Então, o consumidor pode saber com mais independência e garantia de que o lojista está fazendo uma negociação que o mercado, que mais de 90% das transações do mercado estão girando ali naquela margem de preço, né, que está sendo negociada para o seu carro, e o lojista também vai ter mais uma ferramenta para mostrar que ele está de acordo com o mercado, que ele não está, enfim, querendo fazer uma negociação muito atípica para o seu consumidor. Ou seja, traz mais segurança e transparência para esse tipo de transação, você ter uma ferramenta desse tipo. Então, é uma oportunidade que a gente tem para servir para vocês terem mais uma ferramenta, mais uma informação para mostrar para o consumidor como é que é o comportamento do carro no mercado de usados, num tipo de transação que é muito específica, que leva em conta esses ingredientes aí que eu falei. Legal, Hector. Obrigado pela explanação. A gente ainda vai abrir para mais perguntas, sim, mas eu queria fazer uma chamada para vocês, assim que saírem daqui da live, dá um pulinho no nosso canal da Fenalto TV no YouTube. Tá muito legal o programa número 9. Essa live da gente é o número 32. E o nosso programa da Fenalto TV é o programa número 9. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá, porque tem um desafio lançado pelo Paulo Souza, do Espírito Santo, para os presidentes de associação. Ele deu uma cutucada direta no Glênio, mas ele está convidando vocês a entrarem numa disputa com eles. E eu queria que vocês fossem lá dar uma olhada depois, por favor. Mas mais perguntas para o pessoal da Cox, por favor, gente. Eu vi essa pergunta. Eu vi esse incentivo aí do programa de vocês. Vai, Júnior. Eu gostaria de saber sobre a precificação por estados. Eu sou de Maringá, no Paraná. Comprei muito carro no Ceará com o Everton, amigo do pai dele, seu Zé Fernandes. Comprei muito carro com o seu Zé Fernandes. E a gente tinha uma diferença de preço muito grande do Paraná para o Ceará. E a gente percebeu que isso veio meio que igualando. Gostaria de saber se os números vossos mostram, depois que entraram os portais, que a internet veio mais com força, se teve realmente em todo o Brasil igualou mais ou menos os preços, ou ainda tem algum estado que tem uma diferença maior que o outro? Leandro, Júnior, né? Leandro. Claro, eu já vou falar agora. Júnior, ótima pergunta. A gente está notando com a nossa coleta de dados que, ultimamente, pelo que a gente pode notar, o Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, realmente tem um valor um pouco maior. Mas com o tempo, isso daí, eu não sei se é por causa da demanda, a quantidade de automóveis que a gente encontra no mercado, isso realmente faz sentido o que você falou, tá se aproximando mais. Hoje a gente percebe que São Paulo, pela quantidade de carros que a gente tem aqui, é a maior praça que a gente trabalha, tem muitos anúncios. Mas quando a gente começa a notar essa diferença entre Paraná, Ceará, a gente começa a ver os valores se aproximando, sim. Essa diferença que você falou no passado, a gente tinha. Na Molicar, hoje no site Molicar e no site KBB, a gente mostra muito isso nos nossos portais. Mas essa diferença já não é mais tão distante. Hoje os valores estão muito mais próximos. É o que a gente pode notar. Deixa eu só complementar um pouquinho, Leandro. Outro ponto importante, Júnior, é que assim, quando a gente olha para um portal, a gente entende aquilo como preço de anúncio, tá? Quando a gente olha para a tabela Molicar, aquilo é um preço B2C, é um preço de transação de uma loja para um consumidor final. Então, teoricamente, esses preços raramente vão ser iguais. Não tem como ser igual, porque são coisas diferentes. O preço de anúncio é aquele preço mais alto que a gente coloca para o carro, mas ali tem uma margem de negociação que depois, de feito o desconto, vai chegar no preço de venda. Então, tem essa questão que precisa ser levada em consideração. E um outro ponto que eu sempre chamo a atenção para portal é que quem sobe o preço de anúncio para o portal é o próprio dono do veículo. E,
infelizmente, nem todos dominam a arte de conhecer um carro. Então, para vocês terem uma ideia, e aí depois o Leandro tem vários exemplos para dividir com a gente, nós já encontramos Gols Highline, cuja foto era uma roda de ferro. E a gente sabe que não existe Gol Highline com roda de ferro. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar esse tipo de material, né, que são sites classificados, os nossos algoritmos e a nossa mecânica, ela também está preparada para analisar não só o dado numérico e descritivo, mas também analisar a foto, para ver se há coerência entre o que foi anunciado e o descritivo daquilo que está sendo anunciado. E, obviamente, quando a gente encontra essas coisas divergentes, aquilo precisa ser descartado, tá? Porque a gente não entende que não é uma boa amostragem, porque não está coerente a foto com o descritivo do anúncio. Então, isso colabora também para esse distanciamento de preço. Muito bom, galera. Mais perguntas para o pessoal aí? Sobre precificação ou sobre onde encontrar o carro? Bom, pelo que eu estou entendendo, toda operação de precificação da Cox ela é B2C, é o preço da loja para consumidor. Essa a dinâmica das tabelas aí, da precificação? Sendo isso, vocês consideram fazer uma tabela também quando eu, consumidor, queira vender o carro para uma loja? Né? Quanto que as lojas estão pagando por esse carro? Eu não sei se já existe isso dentro da Cox, mas não existindo, existe esse pensamento, essa linha de desenvolvimento com vocês? Bacana. Luciano, Edson, pode falar. Bacana. Quando a gente usa a marca Molicar, de fato a gente está falando do preço B2C, que a loja vende para o consumidor final. Mas hoje, se você acessar o nosso site lá, o kbb.com.br, você já vai encontrar esses outros preços. Então, ali no site KBB, você vai encontrar o preço C2C, que é quantos consumidores estão vendendo carro entre si, ou seja, de particular para particular. Você vai encontrar o preço trade-in, que é o preço de quanto o consumidor vende o seu carro para uma loja em troca de um outro veículo. E você vai encontrar o preço do veículo zero, chave na mão, que é o preço de um veículo zero, considerando o desconto do dealer e também o IPVA e o DPVAT proporcional. Tá, a época do ano. Então, essas tabelas já estão apresentadas, né, cada uma dentro da sua ferramenta, Molicar e KBB. Outro ponto importante é que essas tabelas já estão saindo do site e, principalmente por uma pressão muito forte do mercado, basicamente o mercado de bancos e seguradoras, em incorporarem isso nos seus modelos de crédito. Então, a gente já tem, por exemplo, alguns bancos que têm, além da tabela Molicar dentro do seu motor de crédito, mostrando qual é o valor usual, né, que o veículo é vendido de uma loja para o consumidor, mas eles estão recebendo o preço, o asking pricing, que é a tabela do preço de anúncio, por quanto aquele carro é anunciado, e além de estar recebendo a tabela de trade-in, ou seja, por quanto aquele carro seria negociado numa troca por um outro 0 quilômetro, e o preço C2C, ou seja, quantos particulares vendem esses veículos entre si. Então, essas 4, 5 tabelas já estão presentes dentro da Cox Brasil e já estão sendo integradas em motores de crédito de alguns bancos e também locadoras e seguradoras. Ou seja, de uma maneira geral, já tem um grande desejo do mercado por essas tabelas. Eu posso entrar aqui rapidinho? Eu não sei. Só para poder responder melhor para o Luciano, desculpa. Luciano, tua pergunta é bem interessante, porque isso também é uma dúvida que sempre surge né, com todos os nossos clientes e parceiros. Veja, a Molicar, ela sempre foi B2C, sempre foi. O preço que o dealer vende, que vocês vendem para o consumidor. Então, é B de business, C de consumidor. Então, é um lojista vendendo para o consumidor. E por que sempre foi isso? Porque a Molicar tem como cliente os bancos, as financeiras, seguradoras, enfim, todo mundo que realmente é envolvido nessa esteira de venda de um veículo, de um lojista para o consumidor. Então, a Molicar sempre foi isso. Mas a KBB é o oposto disso. A KBB fala assim, opa, só um minutinho, olha, um carro ele não tem só uma única precificação. Um carro tem uma precificação pelo tipo de transação. Então, a KBB, há 100 anos, há 94 anos, ela trabalha esta modalidade, ou seja, um carro tem um preço de acordo com a transação. Então, é assim, ó, se a Renata compra um carro do Luciano Scar, ou seja, da sua loja, isso aqui é troca, né? Desculpa, eu entrego meu carro para você comprar,
você lojista, isso aqui é uma troca. Então, esse carro vai ter um preço. Aí o Luciano vende esse carro como lojista para o Edson, que é outro consumidor. Então, é B2C. Esse carro vai ter um outro preço. Aí, depois de um ano, o Edson enjoa do carro e vende para o Enilson. Ou seja, é C2C, é consumidor, é outro preço. Ah, mas agora o Enilson quer vender, ele anunciou isso num portal. É preço de anúncio. Então, a KBB, ela traz o preço de anúncio, ou seja, o quanto está anunciado no portal, o preço C2B, que é a troca, o preço B2C, que é você vendendo para um consumidor, o preço de 0 km e traz também o preço chave na mão, que é o 0 km, já somando todos aqueles outros custos embutidos numa compra de um carro zero. Então, a KBB, ela precifica por transação. E tudo isso aqui é exposto no nosso site que é aberto, kbb.com.br. Você acha já os 5 preços disponíveis para qualquer consumidor que acessar ou qualquer lojista que acessar. Então, vocês têm isso daí tudo aberto para os consumidores finais, porque sempre tem esse pesadelo, né? De quando o lojista vai fazer uma avaliação no carro, o cliente olha lá uma tabela FIPE, algum outro número de referência, vê lá, 50 mil reais. Aí chega no lojista, é 40. Nossa, só falta matar o lojista, né? Uma vez que o consumidor... É uma operação C2B, né? Onde o consumidor queira vender para uma loja, ele tem um mínimo de noção daquilo que ele vai encontrar lá. Então, isso daí, público, parabéns a vocês aí, bem bacana saber que já existe. Gente, essa colocação aí é muito bonita, porque a KBB Brasil, ela tem a valia dela para o lojista, para vocês, quando o consumidor também confia nesse preço, concordam? Então, veja, qual é a única tabela que sempre foi pública no Brasil? A FIPE. A FIPE nunca foi uma tabela especializada em veículos, segundo ela mesma, tá bom? Então, o que a gente está trazendo com essa fala do Luciano? Como a KBB é uma tabela pública também, ou seja, o consumidor acessa e o dealer acessa, concorda que os dois estão negociando sobre a mesma condição negocial, vamos dizer assim, a fonte é a mesma dos dois lados. Então, você está praticando um preço que é consultável pelo consumidor. Então, qual foi a nossa atitude, a nossa ação para, de fato, espalhar este conceito? Foi implantar aquele Blue Book, esse Price Advisor de trás dos meninos, nos classificados. Então, se vocês entrarem no Auto Papo, no Socarrão, no Sul Revendas, no Carup, e tem 20 classificados integrando com a gente, vocês vão começar a visualizar o Price Advisor. Então, qual é a estratégia? Justamente mostrar a KBB para todos os consumidores. Então, muitos lojistas já adotaram o Price Advisor nos seus sites, inclusive nos seus portais. Então, eu queria mostrar o Socarrão, o Auto Papo, qualquer um deles está Ó, vocês estão vendo a minha tela? O que está aparecendo para vocês? Está aparecendo, tu pode ir. Socarrão. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, sem propaganda de marca nenhuma, só coloquei aqui uma aleatória, mas para mostrar isso que a Ana Renata está falando. Você tem aqui os preços do classificado, né? E aí aqueles preços que correspondem à referência KBB para esse tipo de transação B2C, eles vão aparecer aqui nessa tarja desse anúncio. Então, se a gente entrar nesse anúncio, a gente já consegue mostrar aqui o Price Advisor desse carro, que é o que você estava falando, né, Ana Rê? Desculpa, exatamente isso. Então, veja, o Socarrão, todos os lojistas que estão praticando o preço dentro desse preço correto que a KBB apresenta, ele está sendo presenteado com esse selo de preço referência KBB, e o Price Advisor entra do lado da página, do formulário de lead. Exatamente. E aí, eu não sei se vale também para mostrar, só queria mostrar também como é que é a ferramenta de você escolher os preços, que era a dúvida do Luciano, acho que pode ser uma ilustração bacana para todo mundo. Então, deixa eu pegar aqui a página. É isso que eu ia te falar, Hector, porque assim você pode mostrar para eles exatamente o preço de troca, que é o preço que a gente já está ajudando as lojas quanto pagar no carro, isso é bom. Exatamente. Ó, eu acho que vocês estão vendo aqui essa página, então eu peguei também um carro aqui aleatório, mas é só para mostrar para vocês como é essa navegação no preço da KBB. Esse carro, ele tem preço 0 km, de revendedor, particular e de troca. Então aqui nessa primeira tarja, a gente está mostrando o preço 0 km, que está nessa faixa de preço aqui,
E essa faixa de preço verde é a faixa que mais de 90% das negociações são realizadas, então é essa faixa que a gente chama de faixa justa de mercado para comercializar esse modelo específico. E aí, se você vem aqui para baixo, a gente tem o preço-chave na mão, que foi que o Edson destacou também, que já é o preço que conta com os encargos, IPVA, enfim, custos de emplacamento, que muitas vezes o consumidor também perde de vista, no afã ali de trocar de carro, comprar um carro 0 km, ele às vezes acaba esquecendo desses custos extras. Então aqui você tem mais uma informação para deixar o consumidor a par do que ele realmente vai ter que gastar, investir nesse carro. Beleza, temos aqui o preço 0 km. O preço de revendedor é o preço B2C. É aquele preço que a gente mostrou no Price Advisor, por exemplo, do Socarrão. É o preço que está atrelado àqueles classificados do Socarrão. Que é o preço de lojista, o preço anunciado nas lojas, e aqui é a faixa justa que o carro é comercializado. E percebam que aqui é onde a gente edita a informação de quilometragem. Então, por exemplo, se esse carro tivesse 35 mil quilômetros, vocês já percebem que a faixa de preço se ajusta automaticamente à quilometragem desse carro. O preço já mudou aqui. Se a gente for editar equipamentos também opcionais, por exemplo, aqui a gente tem, nesse caso que eu escolhi um Fiat, a gente tem todos os equipamentos opcionais que esse carro é oferecido. Então a gente tem, por exemplo, o kit parking e uma pintura metálica. É o que esse carro tem, o kit multimídia também. Eu coloquei. A faixa de preço automaticamente se adequa a este carro. Então, quando o consumidor vai para a sua loja, e ele quer saber qual é a configuração, preço exato do carro que ele está vendo ali com os opcionais, a gente tem aqui essa ferramenta. Aqui é o preço de particular, se o consumidor estiver acessando, por exemplo, o nosso site e quiser saber a faixa de preço do particular, ela está adequada para essa quilometragem, que eu coloquei, mas geralmente o site ele já identifica uma quilometragem média, dos anúncios para determinada idade do carro que você escolhe. Mas aqui, como eu mudei, está nos 35 mil quilômetros. Esse é o preço entre particulares, C2C. E o trade-in, que o preço que o Edson falou, é o preço de troca, que é justamente esse preço de lojista, que é o que é mais, digamos assim, aquele que tem aquela opacidade, do consumidor, que o Luciano bem colocou. Esse preço aqui, ele já leva em consideração todas aquelas peculiaridades que eu falei quando eu estava falando do preço do prêmio de melhor valor de revenda, que é justamente para informar tanto o lojista quanto o consumidor, para a gente ter uma base independente dessa negociação, que é para mostrar para o consumidor que esse carro está sendo comercializado no valor justo para ele, mas que é uma transação C2B, ou seja, ela tem ingredientes diferentes dos outros preços. Então aqui eu acho que foi uma explanação para a gente mostrar como funciona a navegação, que é bem simples, da página de preços da KBB. E aqui também, por exemplo, se o seu carro estiver numa condição excelente, o preço ele vai se ajustar também, se o consumidor estiver querendo, não, mas meu carro está excelente, mosca branca, é só você vir aqui. Põe 13 mil km aí nele, fazendo favor. 13 mil km. Que é o que estava lá no outro. 13 mil km. Olha lá, uma condição excelente, já subiu. Não, meu carro tá meio batidinho, eu deixei de, tá com um risquinho aqui, outro ali na lataria e tudo mais, tá numa condição só razoável. A faixa de preço se adapta a isso também. Ou seja, aqui você tem todas as ferramentas de preço para qualquer tipo de transação que você precisa fazer e de maneira independente, o que só atesta aí para a transparência dessa negociação, gente. E quanto custa usar isso aí? No kbb.com.br. Custa o seu plano de internet, basicamente, porque o acesso ao site é de graça. Essa aqui é a vantagem. Galera, mais perguntas, por favor. Eu gostaria de fazer uma, por favor. Opa! Primeiro, mandar um abraço para meu amigo Júnior, lá do Paraná, viu? Não vem aqui só se tiver carro barato, não. Venha visitar. Será que você tem muitos amigos aqui, tá bom? Mas eu queria aproveitar o gancho da palavra do Júnior, que ele vinha comprar muito carro aqui no Ceará por causa dessa diferenciação de preço. E hoje uma grande dificuldade que realmente o setor enfrenta é na questão de reposição de estoques, tá? E vocês da Cox têm nos Estados Unidos uma ferramenta gigante de fornecer estoque para as revendas, que são os leilões. Vocês têm a Manheim, Eu queria fazer essa pergunta assim, quando é que vocês entram com essa ferramenta aqui de fato? E uma outra pergunta, aproveitando a oportunidade, que é
é o seguinte, se nesse processo de vocês de cada vez mais afinar o preço, se vocês vão chegar até um patamar de a gente colocar a placa ou o chassi do veículo e você já dá o preço daquele carro especificamente, de você saber que aquele carro já foi acidentado, ou aquele carro teve algum problema, quilometragem daquele carro. Eu queria saber se tem essa evolução já sendo estudada por vocês. Everton, depois manda o boleto para eu pagar a sua comissão, tá? Acho que a primeira parte o Dani pode responder, né? A primeira parte, então vamos lá. A minha função aqui é mais deixar o pessoal mais curioso do que, né, responder essa parte, tá, Everton? Muitas novidades vão vir, né? Então eu não quero dar spoiler aqui. A gente vai deixar para o grande evento mesmo da Fenalto, para o lançamento, né, de toda a solução do Cox para você. Mas pode ter certeza que sim, a nossa ideia é ter uma solução como essa, né? A gente ainda não pode. Quanto mais eu falar, mais eu vou deixar aí, vou começar a dar spoiler para o evento, mas pode ficar tranquilo que esse assunto já está endereçado e a gente já está correndo atrás aqui. Muito bem, pessoal. Já passamos 10 minutos da nossa hora. Edilson, só respondendo a segunda questão do Everton, né, que é a busca por placa ou por chassi. Everton, isso já está endereçado também, tá? A questão é que conversar com órgãos públicos no meio de uma pandemia, no caso do Denatran, não é uma missão tão fácil. Então, isso está dando um pouquinho mais de trabalho do que usualmente a gente imagina que teria, mas também isso é um projeto que já está endereçado, fazer a consulta e obter todas essas informações pela placa e pelo chassi. Então, mais alguns meses de trabalho aí, deixa os órgãos voltarem à atividade plena, a gente já vai conseguir botar essa solução no mercado. Eu costumava dizer, Everton, que o lançamento disso aí seria em outubro, mas agora, graças ao Enilson e ao Lídio, eu digo que é novembro. Então, seja dezembro. Bom, isso é muito importante o pessoal ver as novidades que vai ter da Cox lá no nosso congresso. Fiquei muito contente em saber que lá vai ser o lançamento desses assuntos muito importantes que vocês têm e a curiosidade do nosso público vai aumentar ainda mais, não é isso? Renata, eu só posso dizer uma coisa, Lídio. Renata. Está linda, a plataforma está perfeita. E o melhor, vocês vão poder se servir de produtos e de serviços que vocês hoje, a maioria de vocês não tem acesso e que passarão a ter e que vai produzir mais receita para vocês no final do dia, mais facilidade. Ou seja, a plataforma está muito bem construída e está, na verdade, englobando ou incorporando essas duas funções que meu amigo Everton perguntou, o lançamento dessas duas coisas. Muito bem, parabéns. Estamos muito felizes em ter vocês lá com todos esses lançamentos aí, né, Nil? A gente também. Muito show. Vamos entrar agora com o doutor Féris Davich no momento fã do Fórum Fenalto, que é o nosso sorteio. Nós vamos sortear qual o veículo hoje, Féris? Hoje, me parece que a pedidos nós teremos uma Land Rover, é isso? Isso. Queria ressaltar que nessa 32ª live que está sendo realizada hoje, nós sempre colocamos as duas associações que mais tiveram representantes nela. E nessa não tivemos empate. Vão ser as duas maiores. E a primeira colocada bateu o recorde de todas essas 32 lives. Eu queria dar parabéns para o Everton, que ele colocou 11 representantes hoje, batendo o recorde de todas as lives já realizadas. Parabéns, Everton. Ô, Féris, deixa eu fazer um comentário aqui. O Tiago de Macapá mandou uma mensagem aqui no chat, quem quiser é só dar uma olhada, dizendo que a presença dele, ele passa para o Everton. Então o recorde aumenta. Então vamos lá, Everton. De 0 a 90. 77. 77? Correto. O segundo colocado foi o Paraná. Uma bolinha de 0 a 90 sem ser o 77. 72. 72. Vamos rodar.
Bolinha ganhadora, bolinha 7-2. Valeu, tá valendo, tá merecendo também, mereceu. Bolinha 7-2, está na tela aí, bolinha 7-2. Obrigado. Doutor Ilídio, para o encerramento. Opa! Bom, o que me resta dizer é agradecer a todos, né? Ao Marcelo Ribeiro, ao Edson, ao Daniel, ao Hector, ao Leandro e ao Fernando, né? Que é São Paulino, né? Mas tudo bem. E agradecer também, uma vez mais, a Renata, toda a equipe da Cox. Foi um prazer ter vocês aí. Maravilhosa live. Muito obrigado. E a todos os presidentes, a todos que participaram da live, muito obrigado. E não deixe de assistir a Fenalto TV logo após. Muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço a todos.